Em Reis está chegando a hora do público assistir à morte de Saul. Mas afinal, a Bíblia conta com duas versões sobre a morte de Saul. O que diz 1 Samuel 31:4 contradiz o que diz Samuel 1:9 e 10? Mas a Bíblia não se contradiz. Então, como nós podemos entender os textos citados? Pois bem, gente, trouxemos um texto do portal abiblia.com.br que traz uma explicação muito interessante a respeito dessas duas citações que tratam sobre a morte de Saul, o rei Saul. A Bíblia é a perfeita palavra de Deus no imperfeito sotaque humano, diz o artigo. Foi inspirada pelo Espírito Santo, segundo Timóteo 3,16,2, segundo Pedro 1,19 e 21, para que nós pudéssemos nos tornar sábios para a salvação, segundo Timóteo 3,15. Por mais que muitas vezes pareça que ela está entrando em contradição, não está, pois a palavra de Deus não se contradiz. É importante lembrar que a Bíblia também traz momentos da história humana, da história do povo, da época, não é mesmo? Então, há informações da história e também ela continua sendo assim, um registro da história humana e também da palavra de Deus. Então, como nós podemos entender os textos de 1 Samuel 31:4 e 2 Samuel 1:9 e 10? Vejamos o que esses textos dizem. Então Saul ordenou ao seu escudeiro: tire sua espada e mate-me com ela, senão sofrerei a vergonha de cair nas mãos desses incircuncisos, como Saul chamava aos filisteus. Mas seu escudeiro estava apavorado e não quis fazê-lo. Saul então pegou sua própria espada e jogou-se sobre ela, diz 1 Samuel 31:4-10. O jovem respondeu: cheguei por acaso ao monte Gilboa e lá estava Saul apoiado em sua lança. Os carros de guerra e os oficiais da cavalaria estavam a ponto de alcançá-lo. Quando ele se virou e me viu, chamou-me gritando, e eu disse: aqui estou. Ele me perguntou: quem é você? Sou amalequita, respondi. Então ele me ordenou: vem aqui e mate-me. Estou na angústia da morte. Por isso aproximei-me dele e o matei, pois sabia que ele não sobreviveria ao ferimento. Peguei a coroa e o bracelete dele e trouxe-os a ti, meu senhor, segundo Samuel 1:6-10. Aqui alguns estudiosos defendem que Saul tentou contra sua própria vida, mas não o suficiente para morrer. Então ele pediu ajuda ao homem próximo e talvez este tenha definitivamente eliminado a vida de Saul, vendo que com aquele ferimento que ele se autoprovocou, ele acabaria ficando muito tempo sofrendo. Então ele teria atendido ao pedido de Saul e dessa forma ambas as passagens bíblicas se complementam. O texto na Bíblia de Jerusalém, que é uma das versões do Antigo Testamento que mais se aproxima do original em hebraico, no verso 6 de 2 Samuel 1 diz: o mensageiro respondeu: eu estava casualmente no monte Gilboa e vi quando Saul se atirou sobre a própria lança, quando se aproximavam os carros e cavaleiros. Os dois relatos bíblicos dizem que Saul tentou se matar e assim o fez ao se projetar contra sua espada. Tudo indica que o amalequita viu tudo isso acontecer, pois pegou a coroa e o bracelete de Saul e os levou até Davi. Está em Samuel 1:10. É muito provável que o amalequita tenha inventado essa versão, diz o artigo, a fim de impressionar a Davi e conseguir alguma recompensa. O ponto principal que a Bíblia quer nos mostrar não é tanto como Saul morreu, mas que a sua morte foi uma consequência de sua rebelião e afastamento de Deus. 1 Crônicas 10, 13 e 14. Triste o fim de Saul. Ele rejeitou a Deus e se rebelou contra ele. Tentou viver uma vida independente e o resultado foi a tragédia de eliminar a sua própria vida. Como vimos, talvez não possamos dizer categoricamente o que aconteceu. De toda forma, não é algo que está relacionado a uma questão divina, e sim um fato acontecido. Por isso, talvez paire essa dúvida em relação a essa questão de como Saul, afinal, morreu. Está aí. E você já leu esses trechos bíblicos? Deixe a sua opinião a respeito.
Para mais informações sobre reis e outros trechos bíblicos, inscreva-se em nosso canal e acione o sino de notificações para novas atualizações diárias. Sou Cleiton Basso, conto com o seu like, inscreva-se, me conte também de onde você é e assista a outro vídeo especial em nosso canal.